Você já imaginou que algo tão comum na nossa culinária como o arroz poderia ser a chave para revolucionar a geração de energia? Parece loucura, mas a verdade é que os grãos de arroz podem ser os grandes protagonistas na próxima geração de painéis solares, ainda mais eficientes e acessíveis que os atuais. E não, essa notícia não é uma invenção científica maluca. O arroz, com as suas propriedades únicas, podem revolucionar o mercado das nossas placas solares. Quer saber mais sobre essa novidade um tanto intrigante? Let's bora comigo pro vídeo de hoje. O arroz alimenta mais da metade da população mundial, sendo uma rica fonte de energia para o corpo humano. Mas desta vez, o arroz promete revolucionar o setor de energia solar fotovoltaica, melhorando a produção de energia dos módulos fotovoltaicos. Como? Tornando as células solares de perovskita mais estáveis e eficientes, a um custo bem mais baixo que os painéis tradicionais. Você deve estar pensando, como que é possível fazer painel fotovoltaico de arroz? Vem comigo que eu já te conto. Antes de começar a falar sobre os painéis de arroz, vamos entender melhor alguns detalhes da luz solar que fazem toda a diferença na geração de eletricidade. Acontece que a luz solar, ela é na verdade uma forma de energia eletromagnética com uma gama bastante ampla de nuances com diferentes níveis de energia, que vão desde os raios solares ultravioletas até os raios infravermelhos. Mas afinal, como essa faixa ampla que compõe a luz solar podem ser melhor aproveitadas para gerar eletricidade? Atualmente, a eficiência dos painéis solares tradicionais não ultrapassa os 23%. Isso porque essas células fotovoltaicas captam apenas uma pequena parte das nuances do espectro de luz solar. Mas se eu te dissesse que há uma nova tecnologia com potencial para captar muito mais energia, vamos entender melhor. Por outro lado, existe uma tecnologia muito promissora conhecida como células solares de perovskita, que são capazes de absorver a luz solar em uma faixa muito mais ampla. Então, mais comprimentos de onda eu vou conseguir absorver e gerar energia, incluindo a luz solar incidente, que é a junção das componentes de radiação solar direta, difusa e também a refletida. Apesar de existirem estudos muito relevantes no mundo inteiro envolvendo as células solares de perovskita, o painel comercial baseado nessa tecnologia ainda não saiu do papel, ou dos laboratórios, melhor dizendo. Isso porque as células de perovskita são muito instáveis, o que torna sua aplicação inviável por hora. Hoje, o grande desafio dos pesquisadores é de tornar a vida útil das células solares de perovskita viável tecnicamente. Isso porque elas se degradam muito rapidamente ao serem expostas ao meio ambiente. Será que existe algum caminho para superar esse desafio envolvendo a instabilidade das células de perovskita? Atualmente temos duas linhas de pesquisas envolvendo as perovskitas. As células de perovskitas 3D, que apesar de eficientes são estáveis, e as células de perovskita 2D, que apesar de estáveis apresentam baixa eficiência. O negócio era juntar as duas, né? O estudo envolvendo as perovskitas 2D continua a todo vapor, e a estratégia para conseguir melhorar a eficiência dessas células consistia em produzir filmes finos homogêneos e lineares. O caminho que envolve as perovskitas 2D é o mais defendido por especialistas. E aí que entra a descoberta de milhões. Pesquisadores descobriram que as sementes de arroz podem ser a chave para tornar as células solares de perovskita 2D estáveis e mais eficientes. Mas como que isso é possível? Os engenheiros da Universidade de Rice, localizada em Houston, no Texas, descobriram um método de automontagem para produzir células solares a partir de filmes finos de sementes, que consiste em pedaços submicroscópicos de cristais 2D constituído por grãos de arroz que servem como modelos. No novo método chamado de crescimento semeado, é feita a adaptação das propriedades dos filmes finos macroscópicos, onde as sementes de arroz são produzidas pelo crescimento controlado e lento de um cristal 2D uniforme, que então passa pela moagem até formar uma espécie de pó de sementes de arroz. Esse pó é então dissolvido em solvente e a solução resultante então é revestida por rotação em discos, evaporação e por fim a cristalização. Após o processo de cristalização, a solução semeada ganha o formato de filmes finos com superfície bem homogênea.
Quem que pensou num trem desse, né? Tá doido. Mas o grande diferencial do método de crescimento semeado 2D em relação ao primeiro modelo é a espessura homogênea e uniforme, tornando esse método muito mais eficiente, pois as células de perovskitas atingiram uma eficiência de 17%. Apesar do método de crescimento semeado apresentar abaixo da eficiência máxima já registrada em outros estudos envolvendo as células de perovskitas, que atingiu 26,1%, o método de crescimento semeado se mostrou muito estável. Só para você ter uma ideia, os filmes fotovoltaicos de alta eficiência cultivados em sementes de arroz mostraram ser bastante estável, preservando mais de 97% de sua eficiência máxima após 800 horas de iluminação, com o objetivo de simular a luz do sol sem qualquer gerenciamento térmico, ou seja, expostos às variações do ambiente como calor e umidade. Sendo assim, as sementes de arroz, ao serem aplicadas no método 2D, garantem a estabilidade das células de perovskita e elevam a sua eficiência. Impressionante. Por isso, com o rápido avanço das células solares de perovskita, espera-se que em breve essas células atinjam ainda mais estabilidade, apresentando uma vida útil na casa de 20 a 30 anos, assim como os painéis solares convencionais de silício. Mas apesar da grande relevância do estudo envolvendo as sementes de arroz, transformar essa descoberta em um produto comercial, assim como os painéis solares de silício que nós vemos por aí, tem lá os seus desafios e desenvolvimento, testes e validação, patenteamento, escalonamento da produção, certificação, aprovação regulatória e finalmente a comercialização, ou seja, temos um longo caminho pela frente. O uso de sementes de arroz na produção de células solares de perovskita não só representa um avanço tecnológico promissor, mas também levanta questões sobre o futuro da energia solar. Imagina campos de arroz não apenas cultivando alimento, mas também produzindo matéria-prima para a energia solar fotovoltaica. Embora haja desafios a serem superados, como pesquisa contínua, escalonamento de produção, certificação, tudo isso que eu falei, essa tecnologia está pavimentando o caminho para um futuro sustentável e energético. E aí, meu amigo, você acredita que o futuro da energia solar pode estar nos campos de arroz? O Brasil planta muito, né? Seria legal. Bom, compartilhe a sua opinião aqui nos comentários e também não deixe de enviar esse vídeo aqui para a galera do WhatsApp. Bom, se você quiser continuar aqui assistindo, tem vários vídeos no canal sobre temas diversos. Um forte abraço, obrigado pela sua audiência e até a próxima.